gostaria que vocês lessem comigo a nossa voz, 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8, o texto está aqui na tela. Vamos ler todos juntos a nossa voz? Vamos lá? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Mais uma vez, vamos lá? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Vamos pedir a instrução do Espírito Santo nesse momento. Querido Deus, nós estamos aqui na Tua presença, pedindo ao Senhor que venha nos edificar. Nós agradecemos pela presença renovadora do Senhor neste lugar, nos levantando, nos ouvindo as orações, ouvindo os nossos louvores, e agora nós precisamos que o Senhor fale conosco. Queremos calar a nossa voz e abrir os nossos ouvidos para que a Tua voz seja perceptível, seja ouvida e seja obedecida. Venha, Espírito Santo de Deus, falar conosco pela Tua palavra e alinhar o nosso coração ao Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vivemos um contexto em que muitas famílias estão juntas fisicamente. Como disse o pastor Emerson aqui pela manhã, na palestra que ele deu, aquela família que parece comercial de margarina, né? Tá tudo lindo, tá tudo com estética bonita, tá com a fotografia bonita, mas essa família, por mais que pareça estar próxima fisicamente, visivelmente, é uma família que muitas vezes está distante emocionalmente. É uma família que está distante espiritualmente. Hoje nós vemos muitos casos onde existe conforto. Eu estava até conversando isso com a Priscila hoje, a facilidade que nós temos hoje, né? Se você tem vontade lá de tomar um sorvete com seus filhos, tem tantas opções, e graças a Deus nós temos cartão de crédito, né? Aí você vai lá e passa o cartão. Eu estava falando com ela da nossa época de infância, eu e ela, a gente se alegrava quando ia na sorveteria pegar 3 bolas de sorvete lá no Cascão, e lembrando de como era mais difícil o tempo para trás, e como que hoje está muito mais fácil o acesso às coisas. Então parece que hoje o conforto, né? Hoje você vai ver aí, todo mundo, a maioria dos irmãos da igreja tem carro. E aí as pessoas perguntam para mim, pastor, por que aqui na IPBA não tem estacionamento? Eu falo, porque na época que construíram a IPBA ninguém tinha carro, então não tinha por que ter estacionamento. E você vê, eu lembro de conversar com o seu João e com a dona Elza, e eles contando que eles vinham na casa deles a pé para a igreja, né? De boa, né? Tranquilão. Mas hoje em dia eles vêm de carro. Aí você vem lá com o seu ar-condicionado, né? As mulheres vêm lá com salto alto. Se fosse andar a pé, nem ia ter como, né, irmãs? Mas olha só como que hoje nós temos conforto. Nós temos tantas coisas acessíveis a nós, mas é interessante a gente ver que nem sempre esse conforto tem trazido também comunhão. Às vezes existe um conforto, mas às vezes não está havendo um partilhar do que a gente tem em comunhão verdadeira. Às vezes existe muita convivência, né? A gente se vê, a gente fala oi e tal, mas não está tendo um relacionamento profundo. A gente tem visto aí relacionamentos, alguns filósofos até chamam de uma sociedade líquida, né? Relacionamentos descartáveis, líquidos, ou seja, não tem solidez, não é durável. Hoje as pessoas, elas muito fáceis desistem uma das outras, desistem de amizades, desistem de relacionamentos, porque qualquer complicação que tem, qualquer insatisfação que tem, a pessoa já logo descarta, a pessoa não quer. Hoje a gente vê um alto índice de divórcios, porque as pessoas não estão lutando pelo casamento, não estão realmente batalhando para que aconteça de fato o relacionamento, e não apenas uma convivência, né? A gente vê hoje que às vezes existe diálogo, existe conversa, mas não está havendo graça nesse diálogo, não está havendo misericórdia e virtude do reino de Deus. A gente vê hoje famílias que são religiosas, famílias que carregam a Bíblia, famílias que postam versículos bíblicos nas redes sociais, famílias que são ditas evangélicas, cristãs, mas famílias que vivem religiosidade, mas famílias que não vivem a santidade, porque elas não vivem todos os dias com Deus. Elas cumprem apenas um ritual litúrgico, um ritual religioso, mas elas não têm vida em Deus. São famílias que esteticamente parecem estar perfeitas, mas que no fundo estão quebradas pelo pecado. Meus queridos, Deus quer famílias santas.
Nós estamos vivendo o ano da santificação, temos falado sobre isso, temos orado sobre isso, e a partir desse mês de maio, nós vamos orar, não apenas pela igreja santa, mas por famílias santas, porque a gente não quer apenas um ambiente aqui de comunhão e de cultos aos domingos e às quintas-feiras, uma igreja santa aqui nesse ambiente, mas uma igreja perdida lá no mundo. Nós queremos essa igreja santa aqui, e essa igreja santa dentro de casa. Essa igreja onde o marido pode dizer que essa esposa é uma mulher crente, onde essa esposa pode dizer meu marido é um homem de oração, um homem crente. É um ambiente santo que está aqui dentro, mas também que está no nosso lar. Não é apenas uma vida de aparência, mas é uma vida onde a nossa fé realmente é provada, onde o nosso caráter realmente é revelado, onde a nossa espiritualidade se torna real, se torna visível na vida dos nossos filhos, na vida do cônjuge. Meus queridos, é por isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, na primeira carta que ele escreve. Timóteo era um jovem pastor, e ele estava ali pastoreando a igreja de Éfeso. Ele foi grandemente usado por Deus nesse ministério, e Paulo estava ali instruindo a Timóteo, falando: Timóteo, olha, você precisa exortar os irmãos, ensiná-los a palavra de Deus. E Paulo ele vai dando várias instruções para Timóteo. E nesse contexto específico, Paulo estava falando sobre uma realidade que estava acontecendo na igreja, de filhos e filhas abandonarem, não cuidarem das viúvas da igreja, não cuidarem dos seus familiares, serem remissos nessa área. E Paulo vai dizer: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, da sua própria casa, da sua família, especialmente os da própria casa, esse negou a fé, está pior que um descrente. Porque não está fazendo algo que é essencial para a vida de um cristão. Como pode você dizer que você é filho de Deus, que você é um crente verdadeiro, se você não está cuidando nem da sua própria casa? Aí você olha para uma pessoa ímpia, uma pessoa que não teme a Deus, que não conhece a palavra de Deus, e às vezes essa pessoa é muito mais cuidadosa com os seus, com o seu lar, com a sua casa, com a sua família, do que você que diz que é filho de Deus. Então Paulo está colocando isso aqui para que Timóteo possa levar à igreja essa mensagem e dizer: meus queridos, cuidar da família é prova da fé que vocês têm em Jesus. Cuidar dos seus filhos, cuidar do seu cônjuge, cuidar da sua casa. Isso é prova de santidade na sua vida e no seu lar. Não tem como você ser crente, santo, remido, lavado no sangue de Jesus, separado para a glória de Deus, se você não está vivendo essa santidade na sua casa. E eu falo para os irmãos, às vezes é difícil viver a santidade dentro do lar. Porque às vezes os ânimos se alteram, e às vezes a gente discute, às vezes acontecem brigas, às vezes as coisas se atrapalham um pouco. E se a gente não vai para os pés de Jesus e clama ao Espírito Santo de Deus por mais temor, por mais paciência, pelo fruto do Espírito, a gente se perde. Então é por isso que no nosso lar que a gente vai sendo formado no caráter santo. É no lar, é no tratamento para com a esposa, é no tratamento da esposa para com a esposa, do esposo para com a esposa, o tratamento dos filhos. É aí que a santidade vai revelando, é aí que as virtudes do reino de Deus vão sendo trabalhadas. E isso vai se aplicar à nossa vizinhança, isso vai se aplicar ao nosso ambiente de trabalho, isso vai se aplicar também à vida da igreja. Para que tenhamos uma igreja que vive em santidade, nossas famílias precisam ser santificadas. Eu gostaria que nessa noite você estivesse atento a perceber a necessidade que você tem como crente de ser alguém que cuida da sua casa, de ser alguém que zela pela sua família, porque isso é prova da sua fé. Se você não está se importando com isso, Paulo diz a Timóteo: você é pior do que um descrente, você é pior do que um ímpio, você está negando a sua própria fé. Por isso é tão importante que nós estejamos empenhados e interessados em viver a santidade de Deus no nosso lar, em viver em santificação no nosso lar. E nessa noite nós vamos aprender 3 conselhos que nos ensinam como viver a santificação no nosso lar. E o primeiro deles está lá no Salmo 127, versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia aí, vai ser projetado aqui na tela também. E esse texto vai nos ensinar o primeiro conselho, o primeiro princípio para a gente viver a santidade no nosso lar. E o primeiro princípio é ter Deus como fundamento da nossa casa, ter Deus como fundamento da nossa família. Salmo 127, versículo 1 está projetado, vamos ler juntos? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus queridos, o salmista está dizendo: se o Senhor não for o edificador da nossa casa, todo o nosso trabalho de edificação será em vão. Isso é tão importante,
Porque tem tanta gente buscando o conforto da sua casa. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Eu quero ter lá o meu sofá bonitinho, quero ter a minha mesa bem ajeitada. Eu falo mesmo que se eu não fosse pastor, eu seria arquiteto. Era uma das profissões que eu queria na minha infância. Arquiteto ou engenheiro. Eu amo casa arrumada, acho lindo demais. Mas, meus queridos, não adianta eu querer edificar a minha casa, deixar ela bonitinha, cheirosinha, bacaninha, se Deus não está presente na minha casa. Porque ela vai ter uma aparência de uma casa bela, mas o que importa não é apenas essa estética, o que importa é quem está dentro dessa casa, é a família, é o lar. Né? Não é apenas a construção física, mas principalmente a construção ali do relacionamento da família. Assim como a igreja não é essa construção bonita que nós temos aqui, glória a Deus por esse templo construído, mas a igreja somos eu e você. E pode estar linda a igreja, mas se eu e você estivermos cheio de pecado, cheio de problemas, a gente está quebrado. E assim é a família. Para que a nossa família viva a santidade que Deus tem, que Deus quer, que Deus tem trabalhado para que seja real. Ele já enviou Jesus para morrer na cruz, Ele já enviou Jesus para ressuscitar, Ele já enviou Jesus para pagar o preço do nosso pecado. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar do pecado. Nós temos a promessa de redenção, a promessa de salvação da nossa casa. Deus fez uma aliança conosco pelo sangue de Cristo Jesus. Todos os meses nós bebemos o vinho, comemos o pão, lembrando da aliança que Deus fez. O sangue da nova aliança está sobre a nossa casa. Aleluia por isso. Glória a Deus. Mas, meus queridos, para que a gente viva a realidade disso, nós precisamos chamar Deus para edificar a nossa casa. Todas as vezes que eu faço casamentos, eu amo fazer casamento, né? Esse ano eu vou fazer 2, já está garantido já. Do Pedro, da Júlia, da Kimberly e do Natan. Eu amo fazer casamento. E eu gosto muito porque no casamento eu tenho a oportunidade de instruir jovens casais que estão começando a edificação da casa, está começando ali a colocar os primeiros tijolinhos dessa construção espiritual. E eu sempre falo para eles, comecem colocando o fundamento certo. E o fundamento não é o poder aquisitivo que vocês têm, não é a força que vocês têm para trabalhar, não é o quanto vocês se amam, é o amor que vocês têm um pelo outro, não é a paixão que vocês têm, o fundamento é Jesus. Se o Senhor edificar esse casamento, se o Senhor for o edificador dessa casa, se Ele for o fundamento dessa casa, quando faltar amor, Ele vai suprir esse amor e vai dar força. Quando faltar perdão, Ele vai confrontar e vai trazer o perdão. Quando faltar algo, Ele vai ser aquele que vai sustentar a casa. Querido, se o Senhor não edificar a nossa família, a nossa obra, todo o nosso esforço estará sujeito ao fracasso. Por isso o salmista é tão enfático em dizer que Deus precisa ser o edificador da nossa casa, que Deus precisa ser o edificador do nosso lar. Toda a família precisa estar construída sobre esse fundamento que é o Senhor. E a pergunta que fica para você nesta noite é: quem está construindo? Quem está edificando o seu lar? Porque às vezes você vai responder para mim: pastor, é Jesus que é o fundamento. Eu já tenho consciência disso. Mas eu gostaria que você começasse a pensar como tem sido o dia a dia da sua casa. Quanto tempo você tem parado para falar com aquele que está edificando? Porque quando a gente está construindo alguma coisa, a gente quer saber como é que está a obra, não quer? Eu lembro quando a gente estava aqui na igreja, o Ronaldo estava lá à frente trabalhando com o pessoal, e eu vim aqui acompanhar a obra, porque eu queria saber como é que estava. A gente tinha uma visão do que a gente queria. E como é que você pode dizer que Deus é o edificador da sua casa se você não está conversando com aquele que está edificando? Se você não está relacionando com Ele, se você não está trazendo para Ele os problemas dessa casa e falando: Senhor, nós precisamos ajeitar isso aqui, Senhor, a gente precisa que isso aqui seja alinhado para que seja da forma que o Senhor quer. Meus queridos, não tem como a gente dizer que Deus edifica a nossa casa se Ele está fora da nossa casa, se Ele não está presente no nosso lar. Por isso é tão importante que você use os recursos que você tem. É importante que você tenha conforto, sim. Busque ter o conforto. É legal, é bacana. Busque estabilidade, é bacana. Mas, meu querido, busque o principal ativo da sua casa, que é Deus. A principal pessoa que tem que estar governando o seu lar, que é Jesus Cristo. Não abra mão disso. Não abra mão disso, porque a santificação ela acontece quando Deus está ocupando o centro da nossa casa, o centro da nossa vida. Quando Deus é quem governa a nossa vida, quando Ele é quem fundamenta a nossa vida. Então, não seja aquela pessoa que toma decisão assim, do pé à cabeça.
Ore com sua família, ore com seus filhos. Tome decisões à luz da palavra de Deus. Ensine seus filhos a depender de Deus. Às vezes são coisas tão simples, mas coisas que nós precisamos colocar diante de Deus. Até uma coisa talvez tão simples que você possa trazer. Lá em casa eu faço com os meninos, a gente ora e fala: Senhor, nos proteja na nossa ida, na nossa volta para a igreja. Senhor, nos direcione no que nós vamos fazer nessa semana. A gente tem que estar dialogando com Deus o tempo todo, buscando fazer a vontade de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Não pode ser o conforto a nossa prioridade. A gente pode sim ter conforto, tudo bem, você ter carro, você ter uma casa bonita, mas o principal que não pode faltar na nossa casa é a presença de Deus. É a edificação que vem dele. É a direção que vem dele. Famílias edificadas são famílias que são edificadas por Deus. Esse é o primeiro conselho, esse é o primeiro princípio para termos famílias santificadas. O segundo deles está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Está projetado aqui na tela também. Vamos ler todos a uma só voz? Vamos lá? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Meus queridos, a família que vive em santificação precisa ser uma família que pratica o perdão e a graça nos relacionamentos. Nenhuma família vai permanecer saudável e santa sem o exercício do perdão. Sabe por quê? Porque a nossa família é formada por pessoas que são pecadores, por pessoas que muitas vezes erram. Nós somos humanos, suscetíveis ao erro e ao pecado. Se não é a graça de Deus na nossa vida, facilmente nós brigamos um com o outro, nós ficamos bravos um com o outro, e nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Então, o perdão é algo que tem que estar presente na nossa casa. Para que a santidade de Deus se manifeste na nossa vida, tem que estar presente também o perdão. Tem que haver a reconciliação. Porque onde existem pessoas, sempre vai existir falhas. Porque onde tem pessoas, sempre haverão palavras que são, às vezes, mal faladas, mal colocadas e decepcionam. Haverá conflitos, é normal. Nós temos aqui irmãos que são casados há mais... Quem está casado há mais de 20 anos? Levanta a mão para eu ver. Aí, ó, tem uma galerinha boa. Quem está casado aí há aproximadamente 5 anos, tem alguém? Tem ali, ó. Olha que interessante. Tanto os casais aqui que têm mais de 20 anos de casado, como o Alan, que é o casal mais jovem, talvez aqui com menos tempo de casados, todos vocês vão me dizer uma coisa. Já brigaram bastante, não brigaram? Já tiveram bastante discussões. Já tiveram dias em que um falou pro outro assim, ó, você vai dormir na sala, eu vou dormir no quarto, que aqui não vai ter conversa, né? Eu e a Priscila fizemos um voto no nosso casamento, no nosso período que estávamos nos preparando para o casamento, de não dormirmos brigado um com o outro. E tem dia que eu quero dormir brigado, que eu estou bravo. Aí ela fala, você lembra do que a gente conversou, da aliança que a gente fez? Não pode dormir brigado. Ela fala, não estou nem aí que você quer dormir de madrugada, que você quer dormir porque está tarde, nós vamos resolver aqui agora. E aí a gente faz isso. Porque, meus queridos, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando para os colossenses, para a igreja, que é formada por famílias, pessoas casadas que têm filhos. Então, esse princípio aqui se aplica à igreja e às famílias. Ele diz, suportem-se uns aos outros. Tem dia que seu cônjuge é insuportável, né, mulheres, esposas aí? E tem dia que a esposa também está insuportável, está com TPP, TCC, o TPM, um monte de coisa misturada ao mesmo tempo, né? E a coisa fica feia. E você fala, Deus tem misericórdia. Meus queridos, nós precisamos suportar, porque o amor verdadeiro tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você prometeu amar essa esposa. Esposa, você prometeu amar o seu esposo, o seu cônjuge. E aí o amor vai se manifestar naquele momento que você estiver suportando, naquele momento que você estiver ali buscando a reconciliação. Tem que partir de alguém, você é crente, então, meu filho. Pega esse seu Espírito Santo e fala, Senhor, me ajude a perdoar, me ajude a reconciliar, não deixe de ficar com mágoa, não deixe de ficar com queixa. Olha lá, quem tem motivo de queixa contra outra pessoa, olha, busque o perdão, busque a reconciliação. Queridos, é algo tão estranho quando você vê mulheres, esposas ou homens, o esposo crente, falando mal do cônjuge da esposa.
Eu te conversei com algumas pessoas, chegou para mim, pastor, meu esposo, crente, tal. Meu esposo não tem jeito não, é difícil demais, tal. Eu falo, minha irmã, conversa com ele. Ele é a sua outra parte. Vocês se casaram e tornaram a sua carne. Então, vocês precisam aí, os dois juntos, juntar com Jesus, juntar com Deus, buscar o auxílio do Espírito Santo e viver para a glória de Deus e manifestar a santidade de Deus. Não permita que na sua casa haja um reino dividido. Vocês servem a um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então, deixe a reclamação, a murmuração de lado, deixe as queixas de lado, busque a reconciliação. Sabe por quê? O Senhor te perdoou. O perdão veio de Deus para você. A gente não merecia o perdão, mas Ele nos dá. Muitas vezes a gente pisa na bola, a gente erra, a gente falha, a gente fala o que não tem que falar, e a gente chega para Deus e fala, Deus nos perdoe, e Ele nos perdoa. Então Paulo fala, assim como Deus perdoa vocês, perdoe também uns aos outros. Não recuse o perdão. Busque a reconciliação. Sabe por quê, meus queridos? Um casal brigado, uma família brigada, é prato cheio para o diabo. Satanás ama casais que brigam. Satanás ama casais que brigam em frente aos filhos e colocam um filho contra o outro. Já viu o casal que faz assim? Que fala assim, ó meu filho, tá vendo como é que é seu pai? Aí coloca o filho contra o pai, vira que a confusão toda. Satanás ama isso, porque ele quer a destruição da família. Ele quer que aumente o número de divórcios. Porque a família é uma instituição de Deus, foi o Criador que mandou o homem juntar a sua mulher e serem os dois uma só carne. É Deus que faz a família ser esse milagre de manifestar a santidade dele no lar. E Ele trabalha, Ele quer que famílias sejam santas, enquanto Satanás quer que as famílias sejam destruídas. Por isso nós precisamos ter como fundamento da nossa casa o Senhor Deus. Ele tem que edificar o nosso lar, e se é Ele que é o edificador, a gente tem que cumprir o que Ele nos ensina: perdoem uns aos outros. Porque o Evangelho não é apenas o Evangelho da graça que nos salva, mas é também o Evangelho da reconciliação, que nos concede perdão e que também nos dá a graça para perdoar. Famílias permanecem unidas quando aprendem a perdoar. Então não seja aquele crente que acumula ressentimentos. Não seja mulher aquela esposa que sempre espera a oportunidade do marido pisar na bola para atacar na cara dele o que ele fez no passado de errado. Aí o marido vira para a esposa e fala: mas você não me perdoou? Eu perdoei, mas eu não esqueci. A mulher fala assim: está errado, se você perdoou, você tem que deixar. Não é assim? Se tem perdão, tem que lançar no mar do esquecimento, como o nosso Deus faz conosco. A palavra diz isso. Resolva os conflitos, não deixe para outro dia. Aprenda a pedir perdão, engole o seu orgulho, aprende a chegar e reconciliar. É maravilhoso quando a gente vê que talvez foi o outro que errou, mas Jesus fala o quê? Se o irmão pecou contra você, vai você até ele, reconcilie com ele. Por que você está guardando mágoa no seu coração? Queridos, a santificação do lar, ela cresce quando a graça que vem de Deus está em nós, vence o orgulho do nosso coração e nos leva a viver e praticar o perdão. Esse é o segundo conselho, o segundo fundamento para uma família santificada. E o terceiro e último é: busque o fortalecimento espiritual da sua família em oração. E está escrito lá em Efésios capítulo 3, verso 14 ao 16. Vai ser colocado aqui também na tela. Vamos ler juntos? Diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Meus queridos, Paulo está falando para a igreja o seguinte: olha, meus queridos, por essa causa, e qual causa que ele está dizendo? Pedir para que a igreja seja fortalecida no poder do Espírito. Pedir para que cada membro da igreja possa ser fortalecido no íntimo, tocado por Deus de dentro para fora, porque a transformação que Deus faz não é de fora para dentro, não é aquela casa bonita esteticamente, mas destruída por dentro. A transformação vem de dentro para fora, é o Espírito Santo trabalhando, e Paulo está se colocando de joelhos para que a igreja seja fortalecida com poder, para que a igreja seja revestida do Espírito Santo no íntimo de cada um. Paulo está clamando pela igreja, e quando Paulo se põe de joelhos pela igreja, ele também está se colocando de joelho pelas famílias da igreja. Ele está se colocando de joelho pelos casais da igreja, pelos filhos que temos na igreja, pela descendência que virá. Meus queridos, quando você ora pela igreja, você está orando também pelas famílias da igreja, porque não tem como a gente separar essas coisas.
Igreja é formada de famílias, por isso que esse princípio aqui se encaixa perfeitamente a família. Busque o fortalecimento espiritual da sua casa, busque o fortalecimento espiritual em oração. Paulo se colocava de joelhos por essa causa, porque ele compreende que a transformação espiritual, ela não acontece apenas pelo esforço humano. Talvez você saia aqui dessa noite com essa palavra no seu coração e na sua mente: Deus, eu preciso de buscar mais perdão, eu preciso perdoar mais. Deus, eu preciso que o Senhor seja o edificador da minha casa. Mas, meu querido, você não pode sair daqui nessa noite entendendo que é tudo pela sua força, que é tudo pela sua determinação, de que tudo se realiza pelo quanto você será forte em trabalhar pela edificação do seu lar. Não é você que edifica, é Deus que edifica o lar. E tudo que Ele quer é que você diga: Deus, trabalhe em mim, trabalhe através de mim, vamos caminhar juntos. E quando você se põe de joelhos pela sua família, você está dizendo para Deus: Senhor, eu não sou capaz de edificar a minha casa sozinho. Senhor, eu não sou capaz de perdoar e buscar reconciliação com a minha esposa, com meus filhos. Senhor, eu não sou capaz de viver o teu reino na minha casa. Senhor, eu sou capaz de cantar músicas lá no culto, eu sou capaz de viver uma aparência de família bonita e crente gospel. Mas, Senhor, eu não sou capaz de edificar a minha casa, eu preciso do Senhor. Quantas vezes você tem se posto de joelhos pela sua família? Quantas vezes você tem acordado pelas madrugadas para clamar pelos seus filhos, como Jó fazia? Ele acordava de madrugada e clamava a Deus: Senhor, se algum deles pecou contra o Senhor nesse dia, perdoa. Ele entendia que ele era sacerdote do seu lar. Quantos homens aqui estão buscando a santificação da sua casa, a santificação dos seus filhos? Paulo está orando de joelhos pela igreja e também pela família. E nós precisamos da atuação do Espírito Santo na nossa casa. Deus está disposto a trabalhar e fazer, mas muitas vezes nós não estamos permitindo que Jesus entre no nosso lar. Muitas vezes nós não estamos chamando Deus para ser aquele que edifica a nossa casa. Por isso eu quero que você saia aqui nessa noite entendendo que você precisa interceder pelo seu lar, que você precisa orar pelos seus filhos. Mulher, esposa, ore pelo seu marido, ore para que ele seja o que você espera que ele seja, um homem crente, fiel. Marido, ore para que a sua esposa seja cada vez melhor e que o casamento de vocês seja cada vez mais revelador da glória, da santidade de Deus. Ore pela sua família, ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos, interceda pelo crescimento espiritual da sua casa. Não ore somente para você ter uma casa confortável, bonita. Não ore para você ter apenas um carro do ano. Não ore apenas para que seus filhos sejam bem-sucedidos na vida profissional. Ore para que vocês sejam uma família que reflete a santidade de Deus. Como nós precisamos orar mais para a nossa família. Como viver a santificação no nosso lar? Coloque Deus como fundamento. Se Ele não edificar a sua casa, seu trabalho será em vão. Como viver a santificação no lar? Pratique o perdão e a graça nos relacionamentos. É no dia a dia que você vai ter essa oportunidade de perdoar, de ser perdoado, de viver a harmonia do Espírito Santo na sua casa. A paz de Deus. Como você vai viver em santidade no seu lar? Busque o fortalecimento espiritual da sua família. A forma de fazer isso é se colocando de joelhos, é orando pela sua casa. Eu quero te convidar a fazer isso nessa hora. Nós não vamos nos ajoelhar, mas nós vamos nos colocar em pé. E você vai ajoelhar o seu coração nessa hora e vai clamar: Senhor, me ajude a orar mais pela minha casa. Senhor, nos ajude a resolver aqueles conflitos que ainda não foram resolvidos. Senhor, aquelas palavras que feriram, aqueles ressentimentos guardados. Senhor, o esfriamento espiritual da minha casa. Tem misericórdia do meu cônjuge que não está orando mais, que não está buscando mais o Senhor. Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, perdoa os pecados deles. Meus queridos, a santificação da família acontece quando Deus ocupa o centro da nossa casa, quando a graça substitui toda a amargura e toda a falta de perdão, quando a oração fortalece o nosso coração. Quando você chegar em casa hoje, você pergunta para o seu cônjuge: Deus é realmente o fundamento do nosso lar? Ele tem edificado a nossa casa? Quando você chegar na sua casa, pergunte para o seu cônjuge: existe alguém que precisamos perdoar ou algo que precisamos pedir perdão? Quando você chegar na sua casa, vire para o seu cônjuge e fala: nós temos buscado a Deus em oração. Vamos orar por isso nessa hora. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Pai, nós temos a real convicção de que se o Senhor não edificar a nossa casa, todo o nosso trabalho será em vão.
Por isso, nessa hora, nós decidimos caminhar juntos na direção do Senhor. Deus, nós entendemos nessa noite que se nós formos negligentes no cuidado da nossa casa, nós somos piores do que os ímpios. Nós somos piores do que aqueles que não têm fé no Senhor. Nós estaremos negando a nossa fé se nós abrirmos mão de buscar a santidade do nosso lar. Por isso, nessa hora, Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor. Ajuda-nos a caminhar contigo. Vem nos ajudar a edificar essa casa juntamente com o Senhor. Vem, Senhor, alinhar o nosso coração ao Teu, vencendo todo ressentimento, toda amargura, todo ódio. Vem trazer harmonia, amor, graça, restauração, perdão verdadeiro. Vem, Senhor Jesus, alinhar o nosso querer ao Teu querer. E nós precisamos ser alinhados quando dobramos os joelhos e buscamos o Senhor em oração. Levanta nessa igreja, Senhor, sacerdotes do lar, homens que colocam o joelho em terra, homens que se rendem ao Senhor e dizem: eu não posso edificar a minha casa sem o Senhor. Levanta nesse lugar esposas sábias que estão orando pelo marido, que estão buscando a direção do Senhor para o lar. Deus, levanta nessa igreja filhos obedientes aos pais, filhos que são consagrados ao Senhor e que amam o Senhor. Deus, nós precisamos de Ti. Nós não somos capazes de edificar a nossa casa sozinhos. Nós não somos capazes de viver a harmonia do Teu Espírito no nosso lar. Por isso nós clamamos ao Senhor. Ouve a nossa oração, porque o nosso desejo é Te honrar. O nosso desejo é manifestar a Tua glória e a Sua santidade na nossa casa, na nossa família. Então vem, Senhor, quebrar todo jugo, toda opressão, todas as correntes que nos prendem. Vem, Espírito Santo de Deus, nos libertar de toda obra satânica contra a nossa casa. E vem estabelecer o Teu reino de paz, de justiça, de santidade. Nós oramos em nome de Jesus.